Produção antecipada de prova e erro médico. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Bem-vindo, bem-vinda ao Compartilha Direito. Eu sou o professor Bruno Ruzon e hoje nós vamos falar sobre produção antecipada de prova e erro médico. Um tema super importante. Confesso para você que eu pensei nesse vídeo mais para o advogado, para a advogada que está aí na labuta, nessas ações consumeristas envolvendo o erro médico, e essa é a pegada do vídeo de hoje, tá bom? Então veja, vamos entender uma coisa. Pessoal, é normal cometer erro. Se você pegar, sei lá, o médico mais famoso que você conhece, sei lá, eu conheço Gregory House, já assistiu House, cara, ele já cometeu erros. Então médicos cometem erros como qualquer outro profissional comete erro. Não tem, problema em relação a isso. A grande questão é como lidar enquanto advogado quando você se depara com um caso de erro médico. Normalmente os advogados e as advogadas, eles pensam na ação indenizatória, que é uma ação de processo de conhecimento tradicional e eles vão por este caminho. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que esse não é o melhor caminho a ser adotado. Então veja, existe um procedimento no Código de Processo Civil de 2015, regulado no artigo 381, que é a produção antecipada de prova. Qual que é o objetivo desse procedimento? É produzir a prova, unicamente isso. Não é para dizer quem tem razão, quem está certo, o valor da indenização, a ideia não é produzir uma sentença condenatória, uma sentença de mérito. Não é esse o objetivo do procedimento. O objetivo está lá para produzir a prova. Especificamente qual prova? No caso de erro médico, vocês sabem, a responsabilidade do profissional ela é subjetiva. O que significa que eu preciso demonstrar a culpa daquele profissional. Nossa, professor Bruno, mesmo no caso de consumidor? Mesmo no caso de consumidor. É uma das exceções. Você sabe que a responsabilidade é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, mas os profissionais liberais, e aqui inclui-se o médico, ainda tem uma exceção lá do artigo 14, que é a responsabilidade subjetiva. Então eu tenho que apurar a culpa daquele profissional. E eu vou falar bem real para você. É a parte mais importante de uma ação de erro médico. É aí que você perde ou ganha uma ação. Então a produção dessa prova da culpa ela é extremamente relevante. A produção antecipada de prova ela tem várias possibilidades, são 3 incisos no artigo 381, mas eu quero chamar a atenção para 2 deles. O inciso 2, ele vai falar que é possível a produção antecipada de prova quando eu tentar visar compor as partes. Então eu produzo a prova para tentar uma composição entre a vítima e o médico. Essa é uma possibilidade do inciso 2. A outra hipótese é a do inciso 3, que é evitar o ajuizamento de outra ação. Então eu posso fundamentar a produção antecipada de prova nesses 2 incisos, no 2 e no 3 do artigo 381. Tá, professor Bruno, e qual que é a vantagem da produção antecipada de provas? Cara, tem vantagens tanto para o consumidor quanto para o médico. Sério, professor Bruno, até para o médico? Até para o médico. Porque veja, primeiro ponto, na produção antecipada de prova, tá, eu vou atribuir como valor da causa, não o valor do dano, porque não é sobre isso que versa essa ação. Eu vou colocar um valor que a gente chama um valor genérico, um valor formal, e normalmente é um valor da causa baixo, o que significa que as custas de uma produção antecipada de prova são menores do que as custas processuais de uma ação de conhecimento tradicional. Primeira vantagem. Segunda vantagem, na ação de produção de prova não existe sucumbência. Não existe sucumbência, o que significa que se eventualmente o laudo for desfavorável para o consumidor, ele não vai ter que pagar custas, honorários para o advogado da outra parte. Então isso é muito bom também. Você afasta o que a gente chama de risco da sucumbência. Essa é outra vantagem. E daí, a meu ver, pessoal, o ponto principal, a celeridade. Porque veja, num processo de conhecimento tradicional, como é que funciona o rito? Você entra com a ação, depois você tem a audiência de conciliação, às vezes demora meses para você agendar essa audiência de conciliação, depois você vai ter a contestação, impugnação, depois vai ficar meses para sair um saneador, daí vai discutir o saneador, daí vai discutir a inversão da prova. Você está entendendo onde eu quero chegar, né? Então, de repente, você demora anos para você chegar na fase da produção da prova, que é a fase principal.
Porque entre nós, você aprende, né, o seu professor de processo ensinou para você que o juiz não é obrigado a seguir a perícia. Tudo bem, normativamente não é obrigado mesmo. Mas o que a gente verifica no mundo prático é que normalmente o juiz segue a perícia. Então, se o perito falar que não houve erro médico, é muito difícil você reverter isso com outras provas. Pode ser que reverta? Sim, mas é muito pouco provável. Então, a prova pericial é a principal no que tange a discussão sobre erro médico. Então, quando eu entro com a produção antecipada de prova, olha que interessante. O juiz já no despacho inicial, ele já nomeia um perito, entende? Esse perito já vai apresentar a proposta de honorários e a gente já vai direto para a perícia. Isso é muito positivo, porque eu já tenho a produção no começo ali. E é bom para o médico, porque veja, para o médico também não é interessante para ele ficar respondendo um processo 2, 3, 4, 5 anos. Então, quanto antes for resolvida a situação, é bom para o consumidor e bom para o médico. Se eventualmente o laudo for favorável ao consumidor, o médico pode negociar e compor com esse consumidor. E se o laudo for desfavorável para o consumidor, também está resolvida a situação para o médico e para o consumidor. Então me parece que é um procedimento muito bacana. Para encerrar o vídeo, só queria te dar algumas dicas. Primeiro, lembre-se que quando você ingressar com a produção antecipada de provas, você já deve apresentar os quesitos. Tá? Se você não apresentar os quesitos, provavelmente o juiz vai mandar emendar a inicial. Tá? Então, apresente os quesitos. Ponto 2. Não esqueça de protestar pela interrupção da prescrição. Isso é muito importante, muita gente esquece desse ponto. Então, você protesta pela interrupção da prescrição, porque se você não fizer isso, você vai entrar em toda uma discussão técnica, doutrinária, se a produção antecipada por si só já interrompe a prescrição ou não. Então, para evitar essa discussão doutrinária, você já pede expressamente, protesta pela interrupção da prescrição e evita qualquer discussão em relação a isso. Professor Bruno, tem alguma desvantagem na produção antecipada de provas? Sim, tem uma desvantagem para o consumidor especificamente. Por quê? Normalmente no processo de conhecimento, quando você pede a perícia, o médico também pede a perícia, o custo dessa perícia ele é rateado, metade para o consumidor, metade para o médico. Nesse caso específico, o custo da perícia fica todo para o consumidor. Ah, professor Bruno, mas e se o consumidor tiver a gratuidade da justiça? Tudo bem, não há esse problema. Mas se for um consumidor que não tem gratuidade da justiça, ele vai ter que adiantar os custos dessa perícia. Isso é um problema? Tecnicamente onera o consumidor, mas se eventualmente essa perícia for favorável a ele, é óbvio que o valor que ele gastou com a produção antecipada deverá ser considerado numa composição com o médico. Então esses eram os pontos principais que eu queria trazer nesse vídeo. Muito obrigado. Não esqueça, você não está se inscrevendo no canal. Eu tenho certeza disso porque tem vídeos nossos lá que já está com 10 mil visualizações. Nós temos 1.500 inscrições. Como é que você explica isso? Então tem gente que está vendo o vídeo e não está se inscrevendo. Se inscreva, compartilhe esse vídeo e também dá um pulo lá no Instagram. Tem coisa legal no Instagram também. Dê uma olhada nisso e até a próxima. Um abraço, nos vemos.